E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para refletir um pouco sobre o que é, a consciência, o que é estar vivo, o que representa isso, Eu tenho tido muita dificuldade, sempre tive, aliás, de compreender, o que é estar consciente, o que é viver, o porquê, acho que não existe. Se existe alguma causa, é uma causa biológica, Algum motivo, algum porquê. É porque nós somos animais e evoluímos para uma condição de consciência, Entretanto, a grande questão é o que é em si ser consciente, o que é em si estar consciente. Porque isso às vezes se confunde com personalidade. Não é? Personalidade é uma construção social, uma construção familiar, uma construção cultural, uma construção a partir de experiências, de traumas, de momentos felizes, de realizações, também de derrotas ao longo da vida, Vai se estruturando uma personalidade, mas a personalidade não é a consciência. Estar consciente é algo muito diferente simplesmente de gostos, de personalidade, de opiniões, ou de ilusões, fantasias, de crenças. Eu quero aqui hoje penetrar no âmago da consciência. Sentir-se consciente. Será, que você que me ouve, será que você é realmente consciente? Consciente das suas ações? Consciente de quem você é? De onde você está? Neste corpo perecível de carne e ossos, e músculos, e fluidos, carne e sangue, É uma experiência assustadora, porque a grande maioria não para pensar, A grande maioria não para pensar nessas questões. São questões que o filósofo, o buscador da verdade, aquele que está tentando compreender a sua situação no mundo, tentando compreender o que eu estou fazendo aqui, Mas como eu disse inicialmente, nós sabemos que, do ponto de vista orgânico, é o único sentido que a vida tem é esse, A vida parece, que só tem um sentido realmente orgânico. Nós nascemos para procriar e para morrer. E nesse período, de vida, onde nós sofremos muito, onde nós adquirimos muitas experiências, muitas delas traumáticas, Nesse período de vida, é isso que me interessa, Nesse período, o que na realidade nós somos, Como na realidade nós experimentamos isso aqui, esse mundo, essa matrix. Eu dentro de mim mesmo, eu me sinto estranho a esse mundo, eu me sinto deslocado nesta realidade, porque eu não consigo participar disso aqui, eu não consigo me inserir nesse contexto de realidade. É muito assustador você pensar que houve um período onde você não existiu, onde simplesmente toda uma história se desenrolou sem você, não é? Milhares e milhares de anos
de história do universo mesmo. São bilhões, se eu não me engano, de anos, cerca de 13 bilhões, eu acho. Tudo isso se desenrolou sem a minha presença, sem a nossa presença, né, de hoje que nós estamos vivendo aqui, as pessoas que estão vivendo hoje, neste período de tempo. E vai haver um período de tempo também onde a gente não vai estar mais por aqui, né? E será que a história vai continuar se desenrolando? Porque se eu que experimento, né, se eu que sou observador da realidade, será que essa realidade existe sem mim? Eu que observo? Mas será que eu sou simplesmente uma personalidade, uma persona? Porque a palavra personalidade surge do grego persona, que significa máscara. Porque os atores gregos usavam máscaras para representar os personagens. Durante um tempo eles assumiam uma persona, usavam máscaras e depois eles tiravam as personas, né, as máscaras, e voltavam para a realidade. Será que não é isso que é a consciência? Né? Nós vestimos esse traje cultural, né, esse corpo social, cheio de informações, cheio de conhecimento, né? Muitos deles e a maioria deles falsos, crenças. Nós já caímos no mundo todo pronto, né? Nós já caímos no mundo onde os protocolos já estão feitos. Basta que você siga. Né? E se você quiser sair fora disso, quiser andar pelo seu próprio caminho, né? Ou sair fora da curva, você pode ser mal interpretado, sofrer preconceito, sofrer discriminação, ser chamado de louco, né? Porque muitas das vezes é um limite tênue, né, entre genialidade e loucura. Muitos loucos são considerados geniais, né? E muitos gênios são considerados loucos. São mal interpretados pela sociedade. Então isso varia muito, né? E a minha preocupação realmente hoje, né? Assim, eu comigo mesmo, eu aqui dentro, né, da minha mente, é muito fácil você se distrair com esse mundo de fora, né? Esse mundo externo. Parece que a gente está aqui fora, sabe? Parece que as coisas realmente existem fora da gente, né? Os sentidos nos iludem, a visão, a audição, ver as coisas, ter essa noção de profundidade, perspectiva, sabe? Parece que você está inserido dentro de uma realidade física, né? Mas na realidade está tudo acontecendo aqui dentro do seu cérebro. Então, o que é a consciência? Né? O que é estar consciente? É uma pergunta que eu faço e também não sei a resposta. Esse vídeo aqui é um vídeo para levantar essa questão, né? Aguardo os comentários de vocês aí sobre como vocês percebem esta realidade. Eu, muitas das vezes, parece que estou sonhando acordado, sabe? Como eu falei, eu não consigo me inserir no contexto dessa realidade. Parece realmente um sonho. Tantas loucuras, tantas insanidades, né? Tanta maldade, tanta crueldade, tanta guerra, tanto ódio. Num mundo cheio de colorido, cheio de pessoas sorridentes. Um mundo que transparece uma felicidade. Né? Essa ideia de conquistar o mundo, de viajar pelo mundo, de conhecer outras culturas, gastronomia, conhecer os hotéis, conhecer os pontos turísticos. É o sonho da maioria das pessoas quando enriquecem, né? Ou se forem perguntadas, né? Se você enriquecer, se você ganhar na Mega Sena, o que você vai fazer? Muitos têm isso na ponta da língua, né? Vou viajar, vou conhecer o mundo. Mas você está aqui, cara. Esteja onde você estiver, você está aqui, preso aqui dentro. Não tem como, né? Você sair disso, você fugir da sua própria consciência, da sua própria perspectiva interna, né? Das suas próprias idiosincrasias, da sua própria percepção, né? Diferente de todo mundo, você é uma singularidade. Você não pode afirmar
com certeza, o que acontece dentro da mente do outro. Você não tem essa percepção. O outro é uma fantasia, o outro é uma imagem que se apresenta para você e você decodifica, de acordo com sua cultura, de acordo com seus conhecimentos, né? Seus preconceitos também. Então ninguém sabe o que passa na cabeça do outro. Né? O coração do outro é terra de ninguém. Louco é quem se apaixona pelo outro. Quem se ilude com essa ideia de que o outro existe fato. Tudo que existe está aqui dentro da sua mente. Né? E a maioria das coisas são crenças e construções. E aí sentir-se vivo acaba sendo uma tortura, porque você tem o conhecimento da morte, você tem o conhecimento dessa percepção profunda de que você vai ter um fim, todas as suas vivências terão um momento onde vão acabar, né? Todas essas construções que surgem a partir da memória, que eu tenho um passado, que eu sou deste ou daquele país, que eu falo esta ou aquela língua, que eu tenho esta ou aquela cultura, estes ou aqueles amigos, moro nesta ou naquela região, tenho esses ou aqueles hábitos. Tudo isso é uma construção de realidade. Né? E aí, né, o que é sentir-se vivo? Porque a maioria parece que não está nem aí para isso, né? Vivem como animais, né? Vivem um dia de cada vez, vão se passando as semanas, os meses, os anos, as décadas, e as pessoas só vão vivendo por viver, né? Como animais, né? Comendo, bebendo, fazendo sexo, buscando aventuras, ou vivendo uma rotina, trabalhando, buscando o que fazer, sem parar para pensar em nenhum momento. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? O que é ser consciente, estar consciente, verdadeiramente presente no momento, percebendo esta realidade falsa, construída, colorida para te iludir, feita para te distrair, né? É tanta correria. Mesmo o cara que está no campo, né? Isso independe de onde você estiver. Mesmo o cara que está vivendo numa região mais tranquila, ele não para pensar. Né? Ele contempla o belo, ele respira e está feliz com isso. Mas ele não entende que uma hora ele vai parar de respirar. E aí é o grande momento, né? De você perceber que sua vida não prestou de nada. O momento de você estar morrendo, pô, imagina, né? A maioria de nós acha que a morte está muito longe. Isso acontece na casa dos outros, na casa do vizinho, com os vizinhos, com o filho dos vizinhos. Não, né? A morte está muito longe, não vou me preocupar com isso agora. Mas a morte pode chegar em qualquer momento, a qualquer momento. E aí, será que eu vou estar preparado? Será que você vai estar preparado? Muitos falam que querem morrer, eu mesmo, né? Às vezes penso isso, né? Queria morrer, queria sumir, desaparecer, mas é uma coisa meio teórica, né? Porque a prática é bem diferente, né? O momento da sua morte. Às vezes você fala que quer morrer porque você sabe que ainda tem tempo, né? Você sabe que ainda tem tempo para ver uma televisão, sabe que ainda tem tempo para comer aquela comida que você gosta, ir naquele lugar, né, que você gosta de ir. Conversar com aquela pessoa que você gosta de conversar, sei lá, né? Fazer um sexo, não sei, dormir. Dormir também é experiência, né? Coisas que são agradáveis, né? Estar numa situação confortável, de descanso, de folga, de ver aquele filme que você está esperando, né? Estrear, sei lá, ver aquela série, terminar aquela série que você começou, e aí vem a morte e acaba com tudo isso, é uma coisa assustadora, né? Então essa percepção é um sofrimento muito grande, porque parece que nós, enquanto animais, não fomos feitos para pensar. Pensamento talvez seja uma doença, sei lá, um transtorno psiquiátrico. Né? Não éramos para pensar, nós livres pensadores, nós ateus, sabe? Duvidar de Deus. Uma verdade tão concreta na vida das pessoas, que de concreto não tem nada, né? Nós sabemos disso. Mas, para a maioria das pessoas, é muito concreto isso. Né?
É uma programação tão forte, é uma cultura tão impregnada, que o indivíduo praticamente é impossível questionar. Santidade de Jesus, dos santos, né? Dos homens de Deus. E nós temos essa capacidade de pensar sobre isso, de questionar, né? É um sofrimento muito grande. A grande maioria acha que vai morrer, vai para o mundo espiritual, então não se preocupa tanto com a morte. Né? Outros se preocupam em ser bons para poder ter uma garantia, né, no paraíso. Sei lá, essas loucuras, cara. Que para mim não faz nenhum sentido, né? Para um niilista, para um ateu. Para um niilista, então, né? Que não vê sentido em porra nenhuma nessa vida. Caraca, como é que você continua vivendo assim, né? É complicado. Porque você tem a percepção direta da realidade de que você é só um animal que pensa, pô. Não é um animal só que raciocina, não, como a grande maioria. Você pensa. E a partir do momento que você pensa, você existe fato, né? Você existe nesse inferno. O sonho passa a ser o sonho da maioria, né? Que é vida, felicidade. O sonho da maioria passa a ser um inferno de vida para você. Para nós, né? Temos essa percepção do real. E aí você vai além, né? Você transcende a sua personalidade, você transcende esse corpo, você se entende como uma consciência, além da memória, além do tempo, além da cultura, além dos preconceitos, além de tudo. Você se vê uma consciência. E você não sabe quem você é. Nesse momento você fica perdido. É como eu me sinto. Eu me sinto perdido. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. A partir desse momento é o niilismo, né? Nada passa a fazer sentido. Consciência é isso, sabe? É uma coisa indefinida. Estar vivo. Difícil definir isso, né? Vida. A vida orgânica, tudo bem, ela só reage. Mas e a vida consciente? E a vida pensante? Que é tão rara nesse planeta aqui, né? Como eu falei, vida racional é diferente de vida pensante. De vida que tem consciência. Raciocinar simplesmente não é ter consciência. A maioria raciocina, mas não pensa. Não usa o raciocínio para pensar sobre o que é a vida, o que é a existência. Porque talvez não seja natural isso, né? Do animal. O animal só vive para procriar e morrer. Mas a consciência, ela quer ser algo maior, né? Ela não quer ser limitada por esse corpo, pelo tempo, pelo espaço. Parece uma loucura, uma divagação, mas estar consciente é isso. Estar consciente é estar em outro plano de existência. Estar consciente é ter a plena percepção de que você vive aqui dentro. Isso é muito difícil. Para a grande maioria, né? Que vive aqui fora, que vive na Matrix. E aí, vou terminar esse vídeo deixando a pergunta, né? O que é consciência? Sabe? O que é isso que traz tanto sofrimento? Né? Quando você se percebe preso dentro de um corpo, limitado dentro do seu espaço e dentro do tempo, sem ter para onde correr, a não ser, né, a morte. A morte é que vai ser uma outra coisa. Que a vida, a gente sabe muito bem o que é. Como eu falei, é procriar e morrer. Trabalhar igual um cachorro, procriar e morrer. Isso que é vida. Sofrer, né? Ter que lidar com essas dificuldades, com essas dependências, com essas fragilidades do corpo, que está sempre precisando de manutenção, é um corpo dolorido, é um corpo frágil, pode se machucar, pode se acidentar, por isso é tão importante você se isolar, para tentar se conhecer, né? Também se preservar, então onde der, né? Pelo menos viver confortavelmente. Mas o conforto também é uma tortura, porque você sabe que isso vai acabar em algum momento, esse conforto, né? Que você muitas das vezes cria para você. Um local climatizado, uma boa comida,
uma reserva de água, né? Um bem-estar, uma cama confortável. O conforto parece que te tortura mais ainda do que o sofrimento. Porque o indivíduo do sofrimento ele nem para muito para pensar, né? A correria não deixa ele pensar. Ele vive e morre e nem percebe. Agora, quem tem tempo para parar para pensar, né? Para meditar sobre o que é a vida, o que é a consciência, aí a gente chega nisso. Né? Nós nihilistas, nós livres pensadores, nós filósofos modernos, que não usamos a filosofia para nos convencer de nada, não usamos a filosofia como uma religião para simplesmente nos consolarmos diante dessa existência precária, dessa existência efêmera. Nós usamos a filosofia para olhar a realidade de cara. Quando a gente confronta a realidade, a gente confronta um monstro. Né? A gente confronta um vazio existencial, um vazio sem causa, sem motivo, sem razão aparente, né? A não ser o sofrimento da carne. Carne por carne, né? Olho por olho, dente por dente. Nessa vida miserável que é a vida do animal, a condição do animal humano, né? De todo animal. Né? Como eu digo, o animal ele é irracional. Então ele vive e morre e nem percebe, né? Porque ele não pensa. E a maioria dos seres humanos também são assim. Né? São racionais, o animal é irracional. O ser humano é racional, mas ele não usa a sua racionalidade para pensar na sua própria condição. Ele usa a sua racionalidade para construir ferramentas, construir mundos, construir prédios, trens, foguetes, sei lá, né? Não usa o raciocínio para pensar, para parar para pensar. São poucos. Né? E os que pensam se desesperam. Porque entendem a sua real condição. Eu não sei o que é consciência. Eu sei que é apenas observar, apenas contemplar. Porque o corpo não foi feito para contemplar. O corpo foi feito para reproduzir e morrer, trabalhar para caralho. Não, o corpo foi feito para executar trabalho, reproduzir e morrer. Mas a consciência foi feita para pensar, para experimentar, para observar. Então, como eu falei, deixa a pergunta. Espero aguardar os comentários aí de vocês. Como vocês se sentem diante dessa existência, presos dentro de uma mente limitada por um corpo, presos, né, nesse grande globo que é a Terra, que dizem, né, que é um globo. Não sei de nada, né? Nem se eu sei. Nós somos tão pequenos. Né? A gente simplesmente vive de crença. Acreditar na ciência, acreditar nas autoridades. Né? Mas no fundo nós não sabemos de nada, nós sabemos de muito pouco. E o pouco que nós sabemos é terrível. Né? Terrível. As poucas verdades que nós conhecemos, acho que a maior delas é o niilismo. Estar aqui pensando, sentindo, experimentando essa tortura diária, uma vida vazia, sem propósito, sem sentido, caminhando para nada, por nada, para no final ter como corolário, né? Como conclusão, como linha de chegada a morte. Correr tanto para no final, né, fazer essa maratona da vida para no final morrer. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Né? Ative aqui o sininho das notificações. E, se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.